Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Pois é, ontem o Conselho Tutelar já confirmava, porém a polícia não tinha conhecimento, pelo menos formalmente, foi o que nos passou o delegado que nos concedeu entrevista ontem, da documentação formal que comprovasse essa violência sexual. Essa documentação não chegou à justiça e ocorre que, por conta disso, o juiz avaliou apenas a questão dos maus tratos e o casal terminou ganhando liberdade. Vamos ver na reportagem. A soltura do casal surpreendeu a polícia, que entendia haver elementos suficientes para manter os suspeitos presos. A materialidade do delito ela está comprovada e há indícios fortes de autoria desse delito. Então, esses são os requisitos da preventiva, juntamente com o fundamento na ordem pública. A ordem pública é para evitar a reiteração da conduta. Erinaldo Nascimento da Silva e Leila Daiane da Silva Salles passaram menos de 24 horas presos, mesmo confessando os maus tratos e as agressões à filha, surda-muda de 4 anos de idade. Em depoimento à polícia, a mãe disse que há 4 dias a menina não queria se alimentar e vinha agredindo a filha com um pedaço de madeira, causando hematomas no corpo. Relatou que as agressões eram presenciadas pelo esposo e pelos outros filhos, que proferia palavras de baixo calão, sempre desejando que a mesma morresse, pois assim se livraria da mesma. As declarações de Leila foram avaliadas pelo juiz na audiência de custódia. Apesar da gravidade, ele concedeu liberdade provisória para marido e mulher. O magistrado entende que as circunstâncias não indicam que os suspeitos em liberdade colocariam em risco a ordem pública, econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, requisitos necessários para decretar a prisão preventiva. Algumas condições foram impostas. Leila está proibida de se aproximar dos filhos à distância mínima de 200 metros e de manter contato com eles, com familiares e testemunhas. Não pode frequentar os mesmos lugares dos filhos. Deve comparecer ao juízo para informar as atividades e quando for intimada. Não pode deixar Teresina nem se mudar sem prévia autorização. Parte das restrições também vale para Erinaldo. A diferença é que ele pode se aproximar de todos os filhos. A menor permanece internada no Hospital de Urgências de Teresina. Pode ter alta até amanhã. O juiz determinou que o Conselho Tutelar acompanhe e assegure a integridade física e mental da vítima, assim como dos demais filhos dos indiciados. Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Civil confirmou através de laudo o que o Conselho Tutelar já havia anunciado. O ímen da vítima foi rompido, a constatação que ela foi estuprada. Ainda hoje, a Delegacia do Menor Vítima deve requisitar novamente à Justiça a prisão preventiva do casal. Agora a delegada, de posse do laudo, vai abrir um outro inquérito, agora estupro de vulnerável, vai solicitar um exame lúdico terapêutico na criança, que é muito complicado de ser feito porque a criança ela é surda-muda, e imediatamente iremos representar pela prisão preventiva agora por esse delito de estupro de vulnerável. Segundo o delegado, os maus tratos e o estupro serão apurados em inquéritos diferentes. Não conformado com essa decisão do juiz, o GAV, Grupo Amigos da Vida, que recebeu essa denúncia e que acionou o Conselho Tutelar, o que terminou provocando o resgate da criança agredida, veio até o Tribunal de Justiça, procurou a Corregedoria para apresentar uma reclamação. E algumas providências devem ser adotadas já na tarde de hoje. A gente passa a conversar com o coordenador do GAV. Miranda, o que vai ser feito? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Amadeu, ali. É lamentável, Amadeu, a gente passar, como eu lhe falei ontem, que a gente cansa. Por um erro, a gente não sabe de quem, colocar esse casal em liberdade, mas 5 crianças em risco. A gente fica triste, Amadeu, por isso que a sociedade ela já está cansando de se manifestar. Veja bem, foi passado desapercebido o laudo do IML. Só do IML, entre si, Amadeu, a agressão é crime. Essa interpretação de agressão doméstica, isso não existe, porque ela foi lesionada no crânio, nas partes e nos membros. A questão do estupro, Amadeu, foi concretizada ainda na noite, nas 4 horas da manhã, quando eu e o Dejan estivemos no Sanvis. O laudo já estava pronto? O laudo já estava pronto, o Sanvis fez, a demora foi só da médica sobre aviso chegar ao HUT, mas ela colocou. Quando nós passamos pela manhã, e o Dejan também passou, nós confirmamos que esse laudo já estava.
Então a gente não entende, Amadeu, por que essa burocracia coloca a vida das crianças em risco. E mais uma vez aqui lamentar o Tribunal de Justiça. Essas audiências podem gerar um problema. Essa menina pode ser um garoto, Amadeu, o garoto Bernardo lá do Rio Grande do Sul. Olha o erro disso. Então a gente fica irritado, fica assim revoltado. Foi um vacilo grande, mas o laudo já estava feito. E mesmo sem um laudo, se não tivesse, Amadeu, a agressão é clara. O IML atestou e a gente lamenta. Pedimos providência ao corregedor para que ele se manifeste ainda hoje. Esse casal não pode de maneira nenhuma, Amadeu, ficar solto. Senão vai ficar o Conselho Tutelar desmoralizado, vai ficar o Ministério Público desmoralizado, o Tribunal de Justiça desmoralizado e principalmente a Polícia Civil desmoralizada com a Polícia Militar. Porque não é fácil, Amadeu, a gente sai de noite, nas madrugadas, recolhendo criança e o tribunal liberar os criminosos. O Gavi também entende que a avó não teria condições de cuidar dessas crianças e deve pedir o recolhimento dessas crianças para um outro local. O que seria? Um abrigo? Na realidade é assim, Tiago, o que é que nós estamos vendo? Preservar a família da parte da avó materna, ela é idônea, são pessoas boas. Só que ela é cuidadora, ela cuida do idoso e tudo. A gente vai estar conversando. Agora, o que foi feito foi assim de uma grosseria com as instituições, Amadeu. Você já pensou, Amadeu, se vira moda, se estrupar, se agredir criança e não dá em nada? Você já pensou onde é que a gente vai chegar? Eu acho que tem que ser revista ainda hoje. Essa é a posição do Miranda. Muito obrigado pelas informações, que representa o Gavi, Grupo Amigos da Vida. Amadeu. Uma indignação que é do Miranda, que ontem aqui eu pedi até, pelo amor de Deus, para não soltarem o casal, não adiantou nada. Depois do programa aqui, tardinha, noite, soltaram. Mesmo com tudo isso, sobejamente, fartamente, abundantemente comprovado. E eu pergunto para você, Tiago, deixa eu ver lá o Tiago. Tiago, queria saber de você, Tiago. O casal foi solto. Uma hora dessa, eles podem ter fugido? Ainda estão aqui? Tem alguém que vai vigiá-los? Enfim, ou eles vão aguardar com tranquilidade e vão para onde quiserem? Como é isso, Tiago? Me explica. Bom, Amadeu, eles estão livres, porém há algumas restrições, como foi dito na reportagem. Eles não podem se ausentar da comarca de Teresina sem prévia autorização, eles precisam atender a todos os chamados da Justiça e inclusive justificar as suas atividades. Se arranjarem algum trabalho, tem que dar satisfação à Justiça em relação a todos os seus atos. Porém, não há ninguém da Justiça supervisionando, eles não estão com tornozeleira eletrônica ou algo do tipo. Então, há a possibilidade que eles fujam sim, apesar do compromisso de se aterem a essas restrições impostas na Justiça. Ocorre que, de acordo com como disse o delegado, ainda hoje a Polícia Civil deve representar pela prisão preventiva do casal, já que a polícia entende que o pai e a mãe também têm responsabilidade acerca do estupro da filha. O ímen foi rompido, mesmo que parcialmente. Ela sofreu violência sexual e isso está atestado através de exames. Agora a investigação vai tentar investigar ou chegar a quem praticou essa violência. Há uma dificuldade grande, é importante ressaltar. A menina não escuta e não fala. O depoimento da vítima, que termina sendo algo essencial para a polícia nesse tipo de investigação, fica uma prova complicada, essa do depoimento da vítima. Vai ser necessário, inclusive, chamar profissionais que atuam nessa área de linguagem de sinais para tentar se comunicar com ela e tentar entender como essa violência aconteceu. Portanto, repetimos, ainda hoje a Polícia Civil deve representar pela prisão preventiva dos suspeitos. E aí é ficar a torcida para que eles ainda estejam aqui em Teresina. Amadeu.